Então hoje a gente vai ver o primeiro caso de espíritos sofredores, que é esse Auguste Mitchell, que nós separamos. A gente está fazendo uma seleção para só pegar alguns casos, porque é justamente aqueles que trazem alguma informação mais diferenciada para a gente aprofundar. Vamos ver aqui a introdução. Vamos ver a introdução aqui, capítulo 5, versículo 14 do Evangelho Mateus, comentado por Emmanuel. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Então vamos fazer aqui alguns aprofundamentos desse texto que Emmanuel nos trouxe, né? Se deixastes entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos. Dentre o ensinamento que é comum a todas as religiões cristãs e não cristãs é o fato de todas elas acreditarem que depois da morte do corpo algo sobrevive no homem. Se há crenças que entendem que o espírito fica dormindo até o dia da ressurreição final, sabemos que alguns entendem assim. Se tem outros que entendem que é um julgamento eterno e definitivo, outras entendem desse modo. Na compreensão e na revelação espírita, o entendimento que nós temos é de que a individualidade, que é o espírito, ele continua prosseguindo a sua caminhada evolutiva, humana, agora espiritual plena, na realidade que transcende a matéria. Mas a questão é que todas sabem que algo sobrevive no homem. É essa a base do espiritualismo, onde todas as religiões se encontram, porque todas elas têm fundamento no espiritualismo. A diferença maior, e aí onde se expressa mais o caso da mensagem de Emmanuel, é porque através do espiritismo nós passamos a ter um contato de entendimento e compreensão do funcionamento das leis de Deus. Então, para nós, a questão da sobrevivência, da individualidade após a morte do corpo, não é questão de crença, é questão de lei, e funciona para todos, independente da religião. E o fato definido é que a essência da vida é espiritual. É claro que há todo um passado reencarnatório que nós temos, que nós tivemos, aonde os hábitos fortes de condicionamento psíquico, emocional e espiritual sempre preponderaram para a ilusão da matéria e ao homem achar que a vida está no corpo. Essa ilusão, mesmo agora a gente conhecendo o Espiritismo, entendendo o funcionamento das leis de Deus, tendo as provas pela mediunidade da sobrevivência da alma, a gente ainda tem dificuldade em ter convicção, porque Emmanuel aqui fala sobre convence-te, tem certeza. Ele coloca aqui o verbo bem no imperativo, de dar ordem, convence-te de que eles continuam vivos. E ele diz isso justamente porque ele sabe a característica da natureza da alma humana, que é cética, descrente. E fato curioso é que mesmo no meio espírita há pessoas portadoras de mediunidade ostensiva que participam de reunião mediúnica, que semanalmente constatam pelo fenômeno mediúnico a realidade do mundo espiritual, mas mesmo assim elas têm uma vida
diária, uma vida de comportamental diária, como se fosse morrer, em termos de estarem ainda muito fixada na questão do corpo, nos valores imediatos da vida material e na busca ansiosa de resolver tudo numa vida só, o que a gente sabe que normalmente não consegue. Então, voltando aqui ao texto que Emmanuel nos traz, para a gente não fugir muito: se deixastes entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação, para que se refaçam, e prossegue servindo. Vamos analisar ainda aqui essa parte. Dependendo sempre de tua conformação, para que se refaçam, e prossegue servindo. Porque aqui a Emmanuel está dizendo o seguinte: olha, a questão da vida é que quando estamos encarnados temos cuidados e atividades que nos chamam a atenção. Voltando ao mundo espiritual, lá nós também temos cuidados e atividades que nos chamam a atenção. Mas quando a gente ainda não se adaptou nem à passagem para o lado de lá e nem quem ficou do lado de cá, aí se gera um problema. Quem está encarnado e não aceita a partida do ente querido, ou o ente querido, inclusive por causa disso mesmo, não se sente adaptado ao mundo espiritual, porque quem está aqui está pelo pensamento, pelas emoções, em descontrole, problematizando a adaptação dele a outra realidade. Porque nós sempre estamos em atividade, quer no corpo físico, quer fora dele. Mas é preciso que a gente esteja adaptado à realidade em que a gente se coloca, né? Então, o Espiritismo nos dá os instrumentos para que a gente esteja bem aonde estivermos. Se estivermos encarnados, com aqueles que estão ligados a nós pelos laços do corpo. Se estivermos desencarnados, com aqueles que agora compartilham conosco a realidade nova. Porque o Espiritismo nos dá os meios e a conscientização para que a gente entenda o funcionamento das leis de Deus e o objetivo maior da vida, que não é a busca louca pela satisfação do corpo ou pelas necessidades materiais. Mas o espírito tem que usar as coisas materiais como instrumentos para o crescimento espiritual dele, não para o retardamento, como muitos fazem, que aliás é o caso que nós iremos analisar dos espíritos sofredores. Geralmente os espíritos sofredores no plano espiritual são aqueles que também não estavam, em termos espirituais, bem na Terra. De algum modo, em termos de aproveitamento equilibrado da vida, eles não estavam tendo, e no mundo espiritual estão sofrendo, porque também é o prosseguimento da forma pela qual eles viviam na Terra. Bom, encerrando aqui o comentário, e a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Esse intraduzível consolo do reencontro entre aqueles que compartilham laços afetivos legítimos, para muitos, mesmo dentro da doutrina espírita, tem dificuldade em ter convicção, como Emmanuel coloca, porque é como se a gente dissesse dentro da gente mesmo: seria muito bom que fosse assim. Em verdade, esse tipo de argumento íntimo que a gente ainda pode ter é o resultado da quantidade de mortes que a gente já teve em encarnações anteriores, onde a gente tinha certeza que ia extinguir-se. E como os valores espirituais ainda estavam muito adormecidos, nós tivemos muitos retornos ao mundo espiritual em absoluto estado de inconsciência e de não aproveitamento. É muito provável que só das últimas encarnações, ou a última para essa que a gente está tendo agora, a gente tenha aproveitado valores e significados no plano espiritual antes de encarnar. Porque antes a gente não tinha condições de absorver. Então, o que se passava muito, como Emmanuel diz,
é a pessoa ter uma vida toda voltada para as coisas materiais, é uma vida inconsciente, que é sinônimo de uma vida de morte. Para o espírito, aquele que vive só voltado para as coisas materiais, ele está morto e não sabe. Porque ele vive em termos de buscas instintivas e de aproveitamento só das coisas que tocam o sensório, o físico, que o espiritual, que é o real nele, está adormecido ou totalmente apagado, inativo. Assim ele entra no mundo espiritual. E aí, nessas condições, na grande maioria das vezes, não tem muito aproveitamento do plano espiritual, não. É aguardar uma próxima encarnação. Até que, através das questões da dor e do despertamento natural da consciência, a pessoa começa, ou durante a encarnação ou no plano espiritual, a abrir portas de despertamento do ser para uma realidade que não seja do corpo. Então, como Emmanuel aqui diz, o intraduzível consolo do reencontro, que é para ser visto como algo natural, consequente de um Deus de amor que o Espiritismo nos mostra e que Jesus já havia ensinado, mas que a maioria da humanidade também não acredita. Porque, olha, a gente vive no meio de pessoas que acreditam geralmente no seguinte: se existe um Deus que criou as coisas na Terra, Ele criou e deixou para lá. Foi tomar conta de outras coisas e deixou que as criaturas humanas aqui na Terra resolvessem o seu caso. E para a gente resolver o caso da gente, o que a gente criou aí muito foi desgraça, doença e morte. Então, muita gente acredita num Deus assim. Não, eu acredito. Deus criou. Criou, agora deixou para lá. O que, na verdade, é a mesma coisa de não acreditar em Deus no enfoque religioso e espiritual. Outros são assim. A crença que tem em Deus é um Deus humanizado, cheio de privilégios, cheio de eleitos e de não eleitos, e que a definição dessa eleição, ele é quem diz. E quem está aqui na Terra, que se vire nos 30. Muitos acreditam assim. Eu acredito no Deus, o Senhor dos Exércitos, que é o meu Deus, e que, aliás, não é o Deus de vocês. Muita gente é assim. Então, vocês imaginem o que está na cabeça da grande maioria da humanidade. Porque, olha, acreditar e ter a convicção de um Deus que é de toda a humanidade, e, aliás, é de todo o universo, que não tem eleitos nem privilegiados, que tem leis justas, amorosas e misericordiosas, é algo que no Espiritismo encontra o desenvolvimento pleno dessa ideia. Mas essa ideia, a maioria da humanidade não tem, não. E nesse lado aí é onde está o grande problema. Por quê? Porque, olha, para acreditar em vida espiritual como a gente aqui está trabalhando, só é possível se a pessoa de fato tiver a convicção de um Deus amoroso, justo e misericordioso. E isso faculta com que a gente tenha não só a expectativa de reencontros com espíritos pelos quais a gente tenha tido afeto, como perceber isso como uma coisa natural. Não é perceber isso como uma coisa milagrosa, não. É como uma coisa natural, consequência das leis de Deus. Do mesmo modo que aqui na Terra, muitos de nós reencontrou pelos laços consanguíneos antigos amigos espirituais. E tem muita família dentro do meu espírito ou fora dela que percebe isso entre os parentes. Quando entre dois irmãos, ou entre um pai e um filho, ou entre esposos, se descobrem identificação e harmonia, que chegam a dizer, só a gente tendo vivido antes junto, e vivido bem.
para ter a harmonia espontânea que tem e a afetividade, que muitas vezes é como se fosse não almas gêmeas, mas fosse gêmeos mesmo que tivessem nascido univitelinos e tivesse uma harmonia muito grande, porque isso acontece. E a causa disso é o quê? Espíritos que já viveram bem no passado e que agora se reencontraram nos laços consanguíneos dentro de uma família. E o resultado disso é esse tipo de experiência que muita gente tem e que não percebe o lado espiritual grande que isso está por trás. Porque cá entre nós, do mesmo modo que tem irmãos que se amam muito, tem irmãos gêmeos que se odeiam. E não é porque nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, e são às vezes até gêmeos univitelinos que são amigos, não. E é aí onde a gente vê que o que prepondera no mundo físico é os fatores espirituais, não o físico, não. Quando os fatores espirituais são fortes, eles vencem tudo. Quando eles não existem ou são fracos, a história é outra. Então, aqui na Terra, a gente constata as duas coisas. Pessoas que evidenciam já ter vivido muito bem antes juntos e pessoas que evidenciam que já se detestaram muito antes e que, às vezes, agora são parentes próximos. O que faz com que alguns até digam, infelizmente. Porque quando se tem um parente próximo que é uma alma antipática, é uma senhora provação. Então vamos iniciar o nosso tema com Auguste Mitchell, porque aqui é na França, se fosse nos Estados Unidos era Michael, né? Vamos lá. Vamos ver por que é que era um espírito sofredor. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, que é bebedeiras ou arruaças, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Então aí a gente já começa a ter um quadro característico desse espírito que no mundo espiritual era sofredor. Vejam, é claro que do ponto de vista material, distorcido e mentiroso, ele era uma pessoa que vivia muito bem, bebendo, irresponsável, vivia só para a satisfação de necessidades físicas e em termos, é claro, de um ponto de vista materialista desequilibrado, era alguém que aproveitava a vida. Do ponto de vista espiritual, era alguém espiritualmente morto e que vivia escravo de vícios e de necessidades físicas, completamente afastado da sua verdadeira natureza, que era espiritual. Continuemos. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, não era que o conhecesse muito próximo, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Então ele vai dar várias comunicações num espaço mais ou menos de 20, 15 dias de uma comunicação para a outra. Um fato importante aqui para a gente lembrar é que na fase inicial da codificação do Espiritismo utilizava-se a prática de evocar espíritos, mas hoje em dia não se utiliza. Então aí ele foi evocado através do médium que o conhecia indiretamente. Essa prática não é mais usada na casa espírita, devido, como é muito bem colocado no livro dos médiuns,
as possibilidades de mistificação, de obsessões, por espíritos que poderiam se passar por aquele outro que está sendo evocado e por algum motivo aquele evocado não pode se apresentar, o outro vem e diz que é ele. Então não se usa mais essa prática da evocação nas reuniões mediúnicas. É claro que, em termos genéricos, a própria reunião mediúnica não deixa de ser uma evocação coletiva, porque naquele dia e naquele horário certo se reúnem pessoas que já têm certa sensibilidade mediúnica, entram num estado de prece, de meditação, que facilita o transe mediúnico e é como se estivesse chamando espíritos para se apresentarem, mas sem designar quais irão se apresentar. Essa é a diferença fundamental. Então, a própria reunião mediúnica em si não deixa de ser uma evocação coletiva, porque ali está uma junção de vários médiuns que já são como que elementos atrativos a que espíritos se comuniquem e em um estado de prece e de meditação. Facilmente ocorrem as incorporações ou psicofonias, como atualmente é mais utilizado. Então vamos ver o que é que ocorre. 8 de março de 1863. E esse espírito diz o seguinte: por enquanto apenas consegui desprender-me, dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Então aqui a gente tem vários elementos importantes para analisar. Primeiro, pela própria ignorância desse espírito sobre as questões espirituais. Entre elas, ele é um espírito e ele chama ele de meu espírito, né? Como se ele pudesse ser uma terceira pessoa fora o próprio espírito dele. E outro fato aqui interessante na linguagem dele é quando ele diz que orem por ele para que Deus o perdoe. A compreensão religiosa que ele tinha era do Deus julgador e provavelmente vingativo. Outra coisa aqui que nós podemos facilmente deduzir é que ele, como a maioria das pessoas que tem uma vida irresponsável e de boemia, tinha um certo nível de consciência de que isso estava errado, de que não era coerente ele estar agindo daquele modo. E é fácil a gente entender que isso acontece, porque normalmente, independente das escolhas que a liberdade nossa possa dar, há algo que na maioria dos casos a gente não pode negar, e que possivelmente era o caso dele. Ele nasceu em um lar, possivelmente com pai e mãe, que trabalharam para que ele pudesse se tornar um adulto. Quando esse adulto assume uma vida de absoluta irresponsabilidade em termos sociais e coletivos, ele sabe que está indo de encontro à natureza pela qual ele entrou nesse mundo. Ele entrou nesse mundo através da fraternidade de um casal para que ele pudesse vir. E quando ele assume uma vida de solteirão e de boemia, ele sabe que está indo de encontro a isso, e a consciência dele diz. Então, esse é outro fato que leva ele, inclusive, a esse medo de que Deus não o perdoe. Na verdade, a gente sabe aqui que Deus é a própria consciência presente nele através das leis divinas. O terceiro e último fato importante aqui, que em mais de uma comunicação desse espírito ele vai deixar bem claro, é a importância da oração para o espírito.
Então, mesmo ele sem ter conhecimento de espiritualidade, ele já percebia, porque já houve, a gente pode também deduzir que quando esse grupo se reuniu, que teve conhecimento da morte dele, que foram evocar o espírito dele, deve ter sido feita alguma prece, e ele começou a ter ideia dos benefícios que ele sentia ao receber a oração. E é por isso que ele diz: orai para que Deus me perdoe. Ele vai pedir isso mais de uma vez ao longo de suas cartas. Olha, essa aqui tinha sido em 8 de março. Então, depois ele vem a se comunicar de novo no dia 18. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces, para que a bondade de Deus me subtraia a essa perturbação. E aí a gente vê de novo a importância e o valor da prece, tanto para espíritos encarnados quanto para os desencarnados, de que redunda realmente em uma espécie de alívio percebido por eles. Quem expressa ainda muito mais os benefícios da prece é quando a gente lê no livro Memórias de um Suicida as preces quando eram feitas pelos suicidas, o benefício que dava para eles. Bom, continuemos. Por que sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre essa dor horrenda, essa angústia terrível? Orai, ou orai para que Deus me conceda repouso. Oh, que cruel incerteza, ainda estou ligado ao corpo. Então vamos analisar um pouco aqui o que essa carta desse Espírito nos dá de valores para que a gente, até em termos de experiência e aprendizado, tenha com isso aí. Vejam só. O tipo de vida que ele tinha, de dedicação exclusiva ao corpo, inclusive com o estabelecimento de vícios, fez com que ele fosse uma espécie de suicídio indireto. Por isso ele continuava ligado ao corpo. Ele ainda não havia de fato desencarnado. Ele tinha, como habitualmente a gente ouve a palavra, morrido fisicamente. Mas em termos espirituais a desencarnação ainda estava em processo. E ele, face a isso, o que é que se dá, e é natural que ele sinta isso? Reiteradas angústias de medo de morrer. Porque ele era alguém que, pelo tipo de vida que ele tinha, ele já tinha medo da morte. Agora imagine que ele ainda mesmo tendo fisicamente desencarnado, mas em termos espirituais não conseguiu se libertar do corpo. Ele continua tendo angústias e dúvidas sobre o que é que vai acontecer comigo. O que é que houve e o que é que vai acontecer, para o qual eu não estava minimamente preparado. E aí ele fala, né? Para que Deus me conceda repouso. Como se até uma necessidade de dormir, em termos espirituais, ele tinha, mas não conseguia conciliar isso. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Vinde orar sobre ele, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Então, reiteradas vezes, ele pede oração por ele. E o outro fato aqui importante que a gente destaca é que ele deduzia que se a prece fosse feita,
próximo de onde ele estava enterrado, ele sentiria mais os efeitos dessa prece. É isso que ele está dizendo aqui. Vinde orar sobre ele, para que eu me desembarasse dessa prisão cruel. Então ele estava propondo aí, através do médium, que fosse feita até mesmo orações perto de onde ele estava enterrado. 6 de abril, veja só, essa última carta tinha sido 18 de março, agora vamos para 6 de abril. Sou eu quem vem impedir que ores por mim. De novo, mas imagine, será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos. Sofro, se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositar o que me pertencia, o túmulo, o corpo dele. Então ele se sentia ainda muito preso ao corpo e repetia pedidos de prece. E sobretudo para que essas preces fossem feitas próximo ao corpo dele. No final da carta é dado um esclarecimento pelas razões em termos de entendimento espiritual dos benefícios que esse espírito poderia ter com a prece sendo feita próximo ao túmulo, o que é um fato não comum, singular, mas que no caso dele é dada essa explicação. No final a gente irá ver. 11 de maio, saímos de 6 de abril, 11 de maio. Aqui vos esperava, aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade, acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não esqueçais, eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Então aqui, reiteradas vezes, vejam, até aqui, esse grupo não tinha, nem aquele médium, resolvido ir ao cemitério. Já tinha se passado algumas semanas. Mais adiante a gente vai ver o resultado disso aí. Nessa parte aqui ainda tem um aspecto importante para a gente comentar. Meu espírito parece preso ao seu invólucro. Como é que se dá isso? A revelação espírita nos diz que, na medida em que o espírito estabeleceu todos os seus objetivos existenciais para a satisfação do corpo, ele criou uma espécie de magnetismo, de energia magnética, de fluido muito forte, ligando o corpo espiritual ao corpo físico. Quanto mais os objetivos e as metas que a gente tenha sejam exclusivamente físicas, menos preparado nós estamos para nos adentrar ao mundo espiritual. E maior dificuldade temos para largar o corpo físico. Isso não é como uma punição, não é uma punição. É o resultado natural das leis de Deus. O Espírito, através da sua liberdade, direcionou toda a atenção para o corpo. Ao desencarnar, essa atenção dele dificulta ele se libertar do corpo. Não é punição, isso a gente tem que estar muito bem evidenciado, é um resultado da lei natural de fluidos ou de vibrações. É por isso que o esforço que a gente tenha, em termos de
aquisição de valores espirituais e sua vivência. Tempo que a gente gaste com interesses espirituais. A gente está trabalhando energias magnéticas de identificação com o lado espiritual, que facultarão mais facilidade de adaptação à realidade do espírito, já que a pessoa, durante um bom tempo, fez uma espécie de treinamento durante sua encarnação. Então não deixa de o exercício, a prática, o conhecimento do Espiritismo serem instrumentos excelentes para isso. Para que a pessoa, mesmo durante a encarnação, ela já estava habilitando-se a trabalhos e à realidade do mundo espiritual. Aqui no caso dele, ele viu seu espírito como preso. Ele não conseguia ter vontade firme para libertar-se do corpo. E para isso, ele ainda coloca aqui, que pedia que esperava eles a fim de implorar o Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. A partir daí a gente já nota também um lado positivo. Começa a haver o entendimento dele, não de um Deus vingativo, mas de um Deus de misericórdia e bondade. No final ele fala: vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Então aí fica ainda mais destacado o quê? Ele já tinha uma certa maturidade de consciência para ter tido outro tipo de vida. E ele escolheu, se deixou levar por uma série de caminhos e de hábitos que a consciência dele já advertia que não era certo ele fazer. Fui no mundo um ser inútil. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que Ele me perdoe. Então, outra vez, na nova carta dele, ele reitera os pedidos de oração. 8 de junho. Só para a gente ter uma ideia, veja, essa carta começa em 3 de março. 8 de março. 18 de março, 6 de abril, 11 de maio, 8 de junho agora. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Então, aqui ele já está num nível de recuperação. Pode falar que agradece a Deus, sente que as faltas dele Deus estaria a perdoar, e dá ainda um incentivo ao médium e ao grupo mediúnico que deem atenção e trabalhem mais ainda pela fé que os alenta, né? Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta. Aqui é interessante porque quando ele diz trilhai, ele está dizendo vivenciai, né? Coloca na prática. Obrigado pelas vossas preces. Já estamos perto aqui de concluir a carta dele, já chegamos agora em 30 de julho. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo.
estou livre. Enfim, mas ainda não expiei, e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Ainda aqui ele pede prece no final. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. E aqui começa o esclarecimento, é o último slide, sobre o caso desse espírito. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo prendiam, em consequência da materialidade da sua existência. Mais próxima, a prece pode exercer uma ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Vamos só fazer aqui uma reflexão para concluir o estudo da carta desse espírito. Então, face à desencarnação muito difícil dele, é levantado como uma exceção o benefício que seria uma prece próxima a ele, devido à questão magnética que prendia o espírito dele ao corpo dele. E o benefício que também a prece é uma magnetização, e sendo uma prece para ajudar ele a desprender-se, facultaria esse efeito com mais eficácia. E no final, quando diz aqui que alcançaria um resultado simultaneamente moral e material, é devido a esses dois lados. Moral, porque na prece são colocadas a intercessão ligada ao amor e a misericórdia de Deus, que estimula o espírito a despertar seus valores espirituais. E material, pelos efeitos do magnetismo que a prece exerceria ali sobre ele. Finalizando, eu lembro que naquele livro Obreiros da Vida Eterna, que narra o processo da desencarnação de 5 espíritos, onde André, Luiz e um grupo vêm para acompanhar, aqueles espíritos fizeram, em termos de ajuda, os espíritos desencarnados fizeram, em termos de ajuda à desencarnação daqueles que o mereciam, passes e preces próximas a eles. Esse é o ponto. Eles saíram do plano espiritual, vieram para a casa deles, aonde os familiares, em alguns casos, estavam dificultando a que o parente que estava doente há muito tempo conseguisse desencarnar. Aí eles vieram para a casa deles e, através da interferência dos espíritos, se efetivou com êxito a desencarnação deles. No caso de 3 espíritos, que foi o Cavalcante, que deu um trabalho maior, que era um ex-católico, e ainda teve Fábio, que era espírita, e ainda tem um terceiro espírito, que eu esqueço o nome do terceiro espírito, porque houve Albina, que ajudou ela mesma na própria desencarnação, porque ela era um espírito muito elevado, e a de outro espírito que foi adiada a desencarnação, por causa do netinho, foi de 5 anos, o Pedrinho, e devido à reencarnação, que estava para vir da neta. Foi. Então vamos para a prece, encerrar o nosso estudo.